Bem, vocês estão vendo aí um tema que eu sugeri para nós fazermos hoje: navegando o caos e mantendo a paz com pequenas ações. Eu acompanho muito notícias e falando das transformações do mundo. E transformações muitas positivas, outras um pouco assustadoras. Eu não digo nem que sejam negativas, porque a gente às vezes precisa de uma sacudida no mundo para o mundo se tornar melhor. Mas a gente precisa ter umas defesas internas para conseguir superar essas questões. E eu fiquei refletindo quais são as estratégias, as pequenas ações, as práticas que eu já li, eu já gostei de usar, né? Nesse caos acelerado do mundo moderno, que me ajudou. Eu sempre gostei de listas, listas para viver melhor. Mas essa profusão de dicas que tem, né, são muitas e a gente não consegue manter de memória. Eu precisava simplificar. Aí eu pensei em algumas poucas atitudes e práticas que me ajudam a enfrentar essas mudanças de todos os dias, tanto do avanço tecnológico, quanto também me mantém calmo e perante todas as vicissitudes que acontecem. Bem, esse não vai ser uma apresentação sobre produtividade, para como a gente fazer, dar conta de todos os centenas de e-mails que a gente recebe. Também não vai ser como você consegue, ao mesmo tempo, postar na internet, fazer ginástica e cuidar do trabalho e da casa. Não, na verdade, são coisas mais simples, coisas que a gente pode botar de memória. Algumas pequenas ações que a gente pode manter na memória, mas que permite a gente controlar o nosso dia a dia. Mas eu sinto informar que não existe uma fórmula mágica que permita que a gente possa fazer tudo que a gente acha que deve fazer ou precisa fazer. Durante um bom tempo eu esperava e desistia, eu procurei o hack de produtividade, como é que o pessoal chama, a estratégia de produtividade mais avançada que conseguisse a gente domar, né, a, a, o avanço de todas as coisas que tem que fazer. Mas realmente não tem. O que tem, na verdade, é de vez em quando a gente aceitar que não pode fazer tudo e também, às vezes, desligar-se das coisas que tem que fazer e fazer somente aquilo que é essencial. É quando alguns falam, eu ligar o modo avião, você se desconectar um pouco do mundo e fazer uma coisa só para buscar fazer bem feito. Então, para fazer isso, eu pensei em algumas pequenas ações, mas antes eu me lembrei que a gente precisa reaprender, às vezes, e mudar alguns comportamentos. Eu me lembrei de Alvin Toffler, né? Um futurista, né? Um filósofo futurista, Alvin Toffler, que ele definia que o maior desafio do século XXI ele falava isso já no século XX, mas ele falava que o analfabeto do século XXI não é aquele que não consegue ler ou escrever, mas aquele que não consegue reaprender, né? Aprender, desaprender e reaprender. Então, muitas coisas que a gente aprendeu no passado, as nossas estratégias que definiram a nossa personalidade, a gente tem que reaprender. Às vezes, a gente tem que buscar aprender a tecnologia moderna, mas às vezes também tem que aprender a resistir às mudanças muito rápidas do mundo, para a gente conseguir manter o nosso equilíbrio. Então, o papo aqui é justamente sobre isso. Como passar por esse vendaval sem perder a nossa saúde mental, sem perder os bons hábitos, sem perder a paz. Mas também sem desistir da tecnologia, mas buscando não ser escravo dela. Então, outro ponto que me ajudou, né? Então, quando eu falei que flexibilidade é algo importante. É aprender e reaprender. O outro ponto é a prioridade. Aí eu me lembro do filósofo estoico Sêneca, não é? Que há 2000 anos já dizia: vivemos como se nunca fôssemos morrer e morremos como se nunca tivéssemos vivido. Ele falava que a aceleração, a gente buscava sempre viver num futuro, a alcançar sempre algo mais e mais, a gente não vivenciava nem a vida, e quando chegava a morte, a gente ficava surpreso, como se ela nunca fosse chegar, quando a probabilidade maior é que todos nós passemos por ela. Então,
não seria uma forma negativa de pensar, e sim aceitar que a vida é uma perpétua mudança, mas que a gente tem que vivenciar o momento presente, tá? Então, para obter essa tranquilidade, é perceber esses altos e baixos da vida. Então, essa reflexão de Sêneca era muito útil. Um outro ponto que me ajudou também, além dessa escolher a prioridade do que fazer na vida, é a chamada resiliência. E aí me beneficiava muito ler sobre Epicteto, que falava que não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Tem um exercício muito conciso que eu experimentei algumas vezes e me ajudou. Imagine você daqui a alguns anos, podem ser 5, 10 anos, e se imagine como é a continuação da sua vida se você nada mudar, continuar exatamente como está. Nem os seus objetivos que você está sonhando hoje você ter realizado, mas também não ter feito grandes mudanças. Aí você olha para esse futuro e diz: eu evoluí do jeito que eu queria? Foi satisfatória a minha evolução? Você olharia para você nesse futuro, olhando para o passado, e diria que você aproveitou esse período, esses 5 e 10 anos? Agora, essa viagem no tempo é possível, porque você pode voltar para o momento presente e ter essa compreensão do futuro. Então, o grande segredo da capacidade do ser humano de antever o futuro é poder aproveitar melhor o presente, não é poder visualizar o futuro. Isso que é interessante. As pessoas pensam, a grande diferencial do ser humano para os animais é que nós conseguimos antever o futuro e aprender com o passado, e a gente não viu só no presente. É um diferencial positivo, mas também cria um ônus para a gente. Porque quando você vive muito no futuro, você pode esquecer de operar, agir no presente na melhor maneira. Então, enfatizando, visite o futuro para aprender com ele, para usar no presente, e não para apenas se preocupar com ele ou apenas sonhar com ele. Então, essa é uma reflexão filosófica me ajudou. Que partiu, eu chamo também de resiliência, porque é você superar as questões, não é? E continuar se focando naquilo que quer, não é? Então, essa é uma reflexão. Mas como colocar, tá, um freio naquilo que é importante, né? Como naquilo que não é importante e como aprender o valor daquilo que é importante, daquilo que você realmente quer. Por exemplo, algumas pessoas compram coisas supérfluas e desnecessárias porque querem preencher, né, um valor interno, porque não estão conseguindo preencher isso em suas vidas. Mas o que elas têm que fazer? Elas têm que olhar para aquilo que é importante no presente e reforçar a sua própria maneira de pensar. Isso que é a nossa reflexão. Uma das maneiras que os estoicos falam, né, o Epicteto falava assim, é sempre dizer: isso que eu estou fazendo, que estou me preocupando, é algo que eu posso agir em cima? É algo que é de minha responsabilidade agir? Se não for, aceite apenas como parte da realidade, não é? Alguém discutiu com você no trânsito, né? Tudo bem, você pode fazer alguma coisa? Por que você deveria fazer? Apenas continue, sorri e deixe para o futuro resolver a si mesmo. Você está trabalhando em algo importante, por exemplo, e a luz acabou e você perdeu um arquivo que está no seu computador. Tudo bem, aproveite esse momento, respire fundo para fazer um arquivo melhor, não é? A sua escolha de como agir é que vai fazer a diferença. Então, são esses 3 itens, né, que me ajudaram muito, e eu gostaria de falar de algumas ações úteis. Mas uma metáfora que me ajudou, às vezes, é pensar que a nossa mente, às vezes, é como um grande castelo medieval, e que tem muralhas sólidas e pesadas. Então, no que nós acabamos de perceber que as pessoas
consideram a sua personalidade, o seu jeito de ver o mundo, como um castelo protegido, cheio de defesas, e acham que isso talvez seja o mais correto. Agora, todo desses castelos, eles têm um grande segredo. Eles têm uma ponte levadiça, eles têm algumas portas, porque eles precisam se comunicar com o mundo exterior. Não adianta um castelo que vive somente com as portas levantadas, ele não vai fazer nenhuma diferença no mundo. E sua personalidade, como esse antigo castelo, você tem que observar que ele tem torres de proteção para quando entrar algum inimigo, né? Vamos falar assim, que são preocupações, medos, dúvidas, raivas, angústias, preocupações com coisas a serem feitas. Mas às vezes o inimigo entra e você também tem que lutar dentro do castelo. Se você olhar bem nesses castelos medievais antigos, que é uma metáfora que eu gostava de usar, você tem torres que atiram para fora e para dentro. Algumas coisas lá dentro de você precisam também ser combatidas. Você não apenas combate aquilo que está fora. Então, se você perceber, se você está usando os seus exércitos mentais, a sua lógica, o seu raciocínio, o seu foco, só para lutar pelo que está fora de você, às vezes você deixa que alguns combatentes que não estão do seu lado te sabotem de dentro do castelo, né? Eles entraram com aquele cavalo de Troia e estão te prejudicando de dentro. Vez por outra, os seus guardas, as suas muralhas, precisam checar também o que já entrou. Então, eu gostava dessa simbologia, dizer o seguinte: às vezes você tem que atirar dentro também do seu castelo para fazer as mudanças. Essa reflexão tenha postos de referência, de conferência, daquilo que já está dos seus conceitos, para ver se eles não são preconceitos, das suas ideias, para ver se elas não foram transformadas e modificadas por novas informações do mundo, pelas suas decisões, para saber se está na hora de mudar de decisão, pelas suas memórias, para saber se você lembra de alguma coisa de forma inadequada. Então, rechecar os valores, rechecar as definições previamente absorvidas, faz parte do nosso processo de crescimento interior. O importante é nunca se comportar como já estivéssemos sempre com as portas totalmente fechadas e estamos perfeitos. As antigas civilizações que se fecharam em si mesmas acabaram ruindo, não é? Então, nós também, dentro da nossa mente, a gente tem que ter essa troca e esse aprimoramento contínuo. E agora, eu vou dar como sugestão 8 pequenas ações que são com as nossas torres de vigia das muralhas da mente. Porque fortalece a nossa mente, porque nos ajudam a, de vez em quando, checar se as tensões e pressões que estão dentro da mente estão nos ajudando ou nos atrapalhando. Vamos falar sobre elas. Essas 8 mini ações são coisas simples. Eu sempre pensei, se eu conseguir memorizar todos esses detalhes que se falam, que a gente aprende, técnicas, a gente acaba não memorizando. 20, 30 fatores que podem nos ajudar. Cada um vai fazer aquilo que consegue se habituar a fazer. Mas existem centenas de hábitos e dicas produtivas que nós podemos fazer. A gente vai escolher algumas e fazer. Mas tem algumas que são genéricas que a gente deveria memorizar. E a quantidade, 8, é o suficiente. 8 a gente consegue manter na memória, não é? A primeira é muito simples e nós conhecemos. A primeira é a respiração. Aprender a controlar a respiração. Alguns chamam de fazer a respiração quadrática, né? De inspirar contando até 4, segurar por 4 segundos com a respiração presa, expirar em 4 e depois pausa com o ar dos pulmões vazios em 4. Essa respiração quadrática, uma das respirações também ensinadas na yoga, era uma forma de relaxar o corpo e alinhar o corpo e a mente. Ela, em tese, ela reseta o sistema nervoso. O corpo aprende com essa respiração lenta e profunda que não está em perigo iminente. Ele começa a reduzir a adrenalina, reduzir o cortisol e permitir que a mente desacelere. Então, treinar a respiração tranquila
Às vezes você não tem muito tempo para fazer uma meditação profunda, ou não tem muito tempo para fazer alguma atividade, mas sempre terá tempo de fazer, inspirando, prendendo, exalando, expirando e descansando o pulmão vazio, trocando aquele ar viciado do fundo do pulmão abaixo do diafragma. Talvez você já tenha essa prática, talvez não. Talvez você a tenha, mas não faça todos os dias. Então, aprender como hábito de fazer um pouco todos os dias vai te ajudar muito. Você pode usar quando estiver, por exemplo, num sinal de trânsito, numa fila, ou no início ou no final de algum momento, de alguma atividade de transição para outra. Outra técnica simples, que é bom a gente memorizar e usar sempre, é a chamada desconexão. É um jejum. Normalmente existem duas formas. É um jejum de notificações. Por exemplo, você acordou de manhã. Diremos que 80% das pessoas nesse mundo moderno, tecnológico, a primeira coisa que fazem de manhã é pegar o celular para verificar as notificações, o que perdeu durante a noite, o que tem que fazer de manhã. O celular vira um segundo cérebro. Do lado positivo, você pode agendar tudo lá, mas, por outro lado negativo, você fica subordinado ao turbilhão de alertas. Você mal saiu da cama, já está correndo uma maratona, né? de, de alta velocidade. Você não deixa que a sua mente se acalme, se prepare nesses momentos preciosos, os primeiros 30 minutos após acordar. Então, uma das sugestões é deixe o celular ao dormir em modo avião. Ah, mas eu sou bombeiro, preciso saber se vai ter um alerta. Tudo bem, nesse caso não. Ah, eu sou médico e eu preciso saber se alguém lá que está vai ter uma emergência. Nesses casos, não. Mas se você não tiver a necessidade obrigatória disso, você pode botar em modo avião para que você tenha pelo menos 30 minutos ao acordar para se preparar para um mundo que está começando. Refletir sobre o que vai fazer. Talvez você vai fazer a meditação, talvez apenas vai tomar um café de manhã com calma, fazer um alongamento ou uma ginástica e depois ligar o celular e se preparar para as atividades do dia a dia. Então, esse desconexão à noite ou de manhã cedo para só pegar o celular pelo menos meia hora depois de acordar é um hábito que é bastante recomendável, porque os primeiros minutos do dia devem ser seus, não do mundo. Agora, o terceiro, são 8, tá? Para não acharem que tem uma quantidade enorme. Mas o terceiro tipo de sugestão é também tecnológica, porque nós vivemos no mundo tecnológico. Tem uma regra de ter uma tela única a cada vez. Por que isso? Porque é incontável a quantidade de pessoas que estão ao mesmo tempo no computador e no celular, olhando as duas telas ao mesmo tempo. Ou está na televisão e no celular, ou no cinema e no celular, o que é pior ainda, não é? Ou conversando com pessoas importantes no restaurante e no celular, olhando também, sem prestar atenção. E nesse caso, a pessoa que está conversando com você ao vivo seria a tela principal, o mundo principal, vivo, né? Real, deveria ser o seu principal e mais importante mundo que você devia prestar atenção. Então, nós já sabemos por pesquisas científicas que o ser humano não é multitarefa. Se você prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, você vai fragmentar a atenção e a qualidade do que você vai absorver de informação vai ser muito menor. O que vai acontecer? Você não vai aprender o suficiente. Talvez aquilo que você esteja prestando atenção te desse um insight, uma ideia criativa. Mas se você tiver dividido por duas ou três fontes de informação, de entrada de tela diferentes, sendo que uma delas é o mundo físico, o que vai acontecer é que você vai desperdiçar a tua capacidade de pensar de forma produtiva. Você vai apenas pensar de forma reativa, porque você não pode pensar em duas coisas de maneira analítica. Sempre uma delas vai estar no modo automático. É como um bombeiro, né, fala, né, eu gosto dessa analogia. Um bombeiro não pode apagar dois incêndios ao mesmo tempo. Ele se concentra num foco de incêndio
e pede para a outra apagar o outro. Nós devemos fazer isso, nos concentrar em uma tela só. E lembre-se, uma das telas é a pessoa que está na sua frente, a vida real. Se você está caminhando em um local, caminhe. Tá? Ah, mas eu gosto de escutar música enquanto eu caminho. Olha que eu já vi muitas e muitas histórias de justamente as pessoas, principalmente com fone de ouvido, caminhando, se acidentaram gravemente. Então, eu nem recomendaria. Escuta a sua própria voz, escute a sua conversa interior. Ah, mas eu gosto tanto de música, então tire um período e aprecie 100% a sua música. E depois faça outra coisa, escutando a sua própria voz e pensando nas suas próprias decisões de vida. Então, lembra, são ações simples que a gente vai adaptar para o nosso próprio estilo. Então, vamos para um outro. Um outro que eu acho importante são as mini pausas, né? Ou alguns chamam de micropausas. Mas são micropausas sem culpa. É você realmente dar uma parada. Antigamente, né, quando as pessoas fumavam muito, não que fosse recomendável, mas elas paravam, às vezes, para refletir enquanto fumavam um cigarro e um charuto. Mas não é obrigatório que você volte a fumar se você parou, né? Que é um hábito que realmente é muito prejudicial. Basta que você aprenda a fazer mini pausas e não tenha culpa por isso. Você está trabalhando. Chega um momento que você vai sentir um momento de parar, dar uma olhada pela janela, sentir o sol, simplesmente não fazer nada. Isso não é preguiça, não é que você cansou. Porque se você faz isso antes de cansar, você está fazendo uma limpeza mental, uma higiene mental. Essa pausa pode estimular a tua intuição. Você para e contempla o mundo e você vive depois nele plenamente. Então, se todas as pessoas fizessem as mini pausas, dificilmente teria um burnout, como se fala hoje, tanto hoje em dia, da pessoa trabalhar até se sentir tão esgotado que tem que parar obrigatoriamente quando o nível de estresse no corpo e no cérebro está tão grande que a pessoa é obrigada a parar. Se ela desse mini pausa, ela ia se observar, ela ia saber que já deu, que já foi suficiente, tá? Então, essa é uma recomendação. Coloque mini pausas, não porque você chegou a cansar, antes de cansar. Esse é o segredo da mini pausa. Pare de vez em quando e relaxe. Não faça nada. Se estique, tá? De vez em quando eu dou uma desculpa dizendo, estou muito tempo sentado na cadeira, vou deitar. Aí eu fico pensando que eu estou fazendo deitar. Aí a gente se sente culpado e pega logo o celular para continuar trabalhando pelo celular, enquanto está deitado, sentado, né, em outro local confortável. Não! Dê pelo menos 3, 5 minutos de uma pausa mesmo. E depois você vai voltar com mais vitalidade e mais energia. Agora, um outro. Esse aí também tem a ver com filosofia estoica. Toda vez que você tiver alguma questão para resolver, primeira coisa, diga: isso realmente é para eu resolver? Esse é um desafio meu, sabe? Isso é algo para mim? Isso está sob meu controle interno para resolver? Ou é só para eu aceitar? Isso é algo que eu tenho que fazer algo específico ou não? Perguntar isso para você mesmo, diante de qualquer contratempo, é perguntar se você realmente pode fazer a diferença nesse momento. Porque até se preocupar com aquilo pode apenas servir para você desgastar sua energia. Se tem uma coisa que você pode fazer algo, sim. Se você pode pensar em tomar uma decisão, ou aconselhar alguém, sim. Mas às vezes você só quer se preocupar porque alguém fez algum comentário, e o comentário alheio pode ser de outra pessoa ou de você mesmo, mas é da outra pessoa. Por que responder? Houve um bug no sistema. Mas você está cuidando desse bug. O metrô atrasou. De que adianta eu ficar reclamando? Choveu e está enlameado, eu vou demorar mais 2 horas do que o normal para chegar em casa ou em algum lugar. Você não vai controlar o tempo. Você pode até realmente fazer um trabalho, mas aí é um outro trabalho de se preparar e aprender para que, em um outro momento no futuro, você não passe por aquilo. Mas esse aprendizado é diferente de querer resolver tudo. Eu posso dizer, eu não vou muito por essa estrada porque essa estrada tem muito risco de atolar. É diferente de dizer, essa estrada é horrível e eu nada posso fazer a respeito.
Então, Epicteto também lembrava dessa aquela frase que eu falei, né? Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Então, pense sempre nas suas opiniões. Será que suas opiniões são para serem produtivas ou apenas para você afirmar o seu ponto de vista seu para as outras pessoas? Porque você tem uma visão opinativa sobre o mundo. Será que as pessoas estão querendo tanta opinião sobre o mundo? Aí você vai acrescentar algo para elas? Elas também têm as opiniões delas. Então, isso é para a sua reflexão. Agora, também tem esse aqui é o sexto, próximo, que eu chamo do ritual de transição. É uma preparação para cada momento que você mudar. Você tem, por exemplo, mudar as tarefas que você está fazendo. Faça um ritual de transição entre cada tarefa, por exemplo, eu cheguei ao trabalho. Faça um ritual de chegada ao trabalho. Eu saí do trabalho e vou para casa. Faça um ritual de saída do trabalho e ir para casa. Pode ser apenas lavar o rosto, escovar os dentes, não é? Pode ser, chegou em casa, coloca uma vela e medita com um incenso, alguma coisa, se você gosta desse processo, tomar um banho agradável sempre no mesmo horário. Eu vejo muitas pessoas que chegam numa correria tão grande, chegam em casa e eu tenho louça para lavar, eu tenho coisas para cuidar e não cuidam de si nunca. Cuidam de tudo externo, a casa, o carro, tudo. E nunca cuidam nem do corpo, nem da alma. Então, o que separa o trabalho e a vida pessoal não são as paredes, são esses pequenos rituais. O que separa cuidar de si, viver a sua vida e apenas cuidar da sua rotina são os pequenos rituais, tá? Trocar sua roupa quando mudar de algum local para outro, não é? Fazer um alongamento, porque o teu cérebro vai registrar o sinal de um fim de turno e você vai reduzir o estresse e a ansiedade, porque você não está num dia de 12, 14, a água como algo para nos rebobinar. Nós fazemos um exercício de programação mental com a água, mas mais do que isso, usar a água como um ritual de mudança é das culturas antigas. Os chineses, os japoneses tomavam sempre água ou chá, não é? Depois os britânicos absorveram isso das culturas chinesas e japonesas também, né? O ritual do chá foi também muito na Inglaterra. Parece banal, mas com atenção, tomar um copo d'água ou um chá entre uma transição e outra também é um ritual importante. Mas beba essa água sentindo a temperatura, a absorção. Lembre que você é praticamente água. Nós somos grandes amebas gigantes, cheias d'água. Somos 90%. Não me lembro exatamente o percentual, mas somos bastante água. Somos um mar interior em colaboração das marés com o mar exterior, não é? Então, além de se hidratar, isso vai ser um lembrete para você desacelerar os seus gestos. Você chega em casa, toma um chá ou uma água, faz com que você já comece a reduzir. Aí você pode programar essa água naquele momento para o seu dia de amanhã ou para as coisas que você pretende fazer à noite, tá? Então você está colocando presença em sua vida usando a água, uma coisa simples, para você absorver melhor a sua vida. Você hidrata a mente e o cérebro junto com o corpo e a alma. E a última recomendação simples que eu também acho útil é a chamada gratidão. A gratidão é o quê? Em vez de revisar todas as suas pendências de cabeça, escreva ou pense nas coisas boas que aconteceu no seu dia de hoje. Por menor que sejam as coisas, escreva, registre, porque esse processo motor de registrar o teu dia vai concretizar, vai adensar a sua memória daquilo que foi bom. Não escreva os problemas. Isso é diferente. A gela de coisas a fazer ou de pepinos a resolver. Isso aí normalmente fica no trabalho ou numa anotação em separado. Mas tenha um caderninho para você revisar e agradecer pelo seu dia de hoje. O que aconteceu de bom? Por menor que seja. Hoje eu aproveitei e passei um pouco de bicicleta. Isso é verdade. Hoje eu fui passear um pouco de bicicleta. Aí, de repente, eu olhei para o céu, falei, puxa, eu pensei que ia esfriar e o tempo está lindo.
andei de bicicleta um pouco, buscando fazer pelo menos 20, 30 minutos todos os dias, e parei um momento enquanto estava andando para andar de bicicleta conscientemente. Podia ter sido andado a pé, mas fazer isso conscientemente é não estar fora de mim no presente, não, no futuro ou no passado, pensando nas coisas que eu tenho que resolver ou problemas que eu tenho que superar. É viver o presente fazendo aquilo. Treinar o cérebro para buscar o que deu certo. Isso reduz o ruído mental, a tensão, vai melhorar também a qualidade do sono. Então, você vai se adaptar com essas 8 ações, ter as suas torres de vigia, não deixando que a tensão e a preocupação adentrem o seu castelo interior, da sua mente, da sua alma, e vão fazer com que você tenha uma rotina simples de sinalização de alerta. Você não precisa mudar tudo que você faz na sua vida, mas quando você faz esses momentos de reflexão, você vai começar a ver o que é mais importante, tá? E aí você vai conseguir fazer escolhas e acrescentar, eu quero alguma ação melhor, eu quero aumentar minha atividade física, eu quero me alimentar melhor, eu quero conversar mais com as pessoas que são importantes para mim. Você vai acrescentar as suas coisas. O que você vai fazer com essas 8 ações é lembrar, sinalizar a si mesmo daquilo que é importante. Perfeito. É isso que eu quis falar hoje para nós podermos conversar, e é isso que eu acho importante que a gente possa debater agora.